A gente tem uma tendência, não sei se você já observou, de a gente talvez fazer coisas que foram passadas para nós por tradição, sem perguntar por que a fazemos. E eu comecei a me questionar em 2007, por que é isso, por que é aquilo? E aí eu lembro que um muçulmano estava falando sobre os cristãos, e ele falou, os cristãos, a grande maioria deles não conhece sua própria história. A maioria deles não leu a Bíblia inteira ainda, a maioria deles não é dedicado, e aquilo me chamou a atenção, e eu falei, uau, eu quero estudar sobre a história da igreja, como que foi. E eu comecei a estudar, estudei bastante sobre os primeiros anos do cristianismo, após a descida do Pentecostes, né, que a igreja ali, ela nasce, e eu comecei a estudar um pouco também, 300 anos depois de Cristo, 306, se eu não me engano, por ali, que foi que o cristianismo então se tornou, né, foi aceito, parou de ser perseguido daquela forma que estava sendo, e Deus começou a revelar algumas coisas para nós. E dentro dessas histórias que eu li sobre os mártires, também quero indicar um livro maravilhoso, Os Mártires do Coliseu, eu acho que deve ter aqui. Se você não leu, por favor, leia esse livro, é incrível, fala sobre a perseguição dos cristãos em Roma, e sobre o que aconteceu no meio da perseguição. A gente fala assim, sobre perseguição, mas a gente não imagina o que aconteceu nos bastidores da perseguição. Inclusive, uma das mulheres que eu vou falar aqui, ela foi para o Coliseu, ela foi pendurada próximo dos leões, para que os leões pudessem comer ela aos poucos. Eles eram tão sádicos, que eles penduraram ela de cabeça para baixo, e para que os leões a cada pulo arrancassem um pedaço dela. Só que a história conta que a cada pulo o leão dava uma lambida nela e não conseguia comer ela. Aí baixaram o corpo dela, os leões sentaram ao lado dela e não atacaram ela. Colocaram ela num óleo muito quente para morrer, então frita, ela estava no óleo quente e não acontecia nada. Tiraram ela do óleo quente, disse que foi um trabalho para conseguir que essa mulher fosse uma mártir, e ela dizia assim, por favor, eu quero ver Jesus, vocês estão demorando o processo, vocês estão me atrasando. Eu falei, meu Deus, que mulher é essa? E esse é o tipo de mulher escondida, de uma voz feminina escondida no cristianismo. Bom, o historiador contemporâneo, Martin Norberto, declara que estudar a história da igreja é como comemorar, é buscar a história cristã de cada um de nós. A gente não foi ensinado como igreja a estudar a história, nós fomos ensinados a receber do púlpito do domingo a comida mastigada. Né? Uma comida mastigada de um evangelho raso, um evangelho voltado para as nossas necessidades e não realmente para as raízes da nossa fé cristã, da entrega do que realmente é o evangelho, que é entrega, que é uma entrega genuína. Né? O evangelho é muito mais dado que receber. A Bíblia diz, né, o Senhor Jesus falou, olha, se você quiser andar comigo, você vai precisar entregar a sua vida. Ele não disse assim, se você andar comigo, eu vou te dar. Ele falou, não, se você quer andar comigo, você vai entregar a sua vida. E na entrega de tudo, eu vou trazer uma nova vida para a sua vida. Mas, olhando, eu peguei o contexto de Roma, os primeiros anos da igreja, dentro, né, do cristianismo, o contexto de Roma na perseguição, os principais personagens, biblicamente falando, e da história da igreja, sempre foram homens, sempre foram os papas, sempre foram pais da igreja, bispos, reformadores, sempre foram homens. Né? Se você vai ver livros, você vai ver muito homens. Só que eu gostaria de hoje dizer que as mulheres nessa época, apesar de elas estarem condicionadas a uma cultura que não permitia que a mulher trabalhasse, estudasse, lesse, fizesse qualquer coisa, mesmo assim, elas estavam sendo a costura dessa colcha de retalhos que estava sendo construída pelo cristianismo. As mulheres estavam a todo momento ali, mesmo sem serem vistas, muitas vezes sem ter uma exposição exponencial, elas estavam junto. E elas participavam, se envolvendo na entrega da vida, nos bens que elas tinham. E uma das formas que aquela cultura, a cultura romana, naquela época do cristianismo, que eles acreditavam que uma mulher realmente era de Deus, ela precisava ser viúva, ela precisava ter
Se ela fosse rica, ela tinha que doar todos os bens dela. Se ela fosse bonita, ela tinha que não usar roupas. Ela tinha que usar roupas com um pano de saco. Ela tinha que não arrumar o cabelo, não se maquiar, não se arrumar para que ela tivesse uma santidade. Ela tinha que, inclusive, ir para um monastério, ficar fechada. É por isso que a gente vê na Igreja Católica muito essa questão das freiras, né? Era esse o nível de... Nós aceitamos esse tipo de mulher para ser uma mulher que tenha uma voz, entre aspas, cuidar dos pobres. Elas não tinham tanta influência assim, elas não tinham tanta influência dentro da igreja. A grande maioria delas. Então, as primeiras vozes femininas foram vozes que tentaram ser silenciadas, mas elas conseguiram vencer a cultura, vencer o machismo dos homens, conseguiu vencer porque o Senhor estava levantando mulheres, mesmo que escondidas, improváveis. Deus estava levantando essas mulheres. Então, se você for realmente olhar para a história, levantar um pouquinho, né, essa coxa de retalhos que é a igreja, se você levantar um pouquinho, você vai ver muitas vozes femininas na época de Roma, muitas mulheres. Eu queria destacar uma mulher que o nome dela é Marcela. Ela é uma mulher que ficou viúva aos 17 anos de idade. Ela era uma moça que deve ter casado com 15 anos, mas aos 17 anos ela ficou viúva. Ela já tinha um chamado que queimava dentro do coração dela por ensinar as escrituras. Ela aprendeu a ler escondido. Ela começou, a mãe dela incentivava ela a ler, a estudar. E essa mulher, ela mergulhou dentro da Bíblia, ela mergulhou na palavra. E ela ficou uma mulher... Além de estudiosa, ela tinha a unção de ensinar. Só que isso não podia ser aceito no meio da igreja naquela época. E uma das coisas que aconteceu com ela, ela falou, olha, eu vou me abster de casar novamente. Eu vou me abster das riquezas. Ela tinha posses. Eu estou entregando tudo. Eu quero só uma casa para receber homens e mulheres para ensinar a palavra de Deus. Então nós vemos muitas figuras, até famosas, vamos dizer, naquela época, ouvindo essa mulher pregar. Eles iam para a casa dela e ela começou a levantar um lugar que tinha mulheres simples. Ela começou a ensinar as mulheres, ela começou a dizer assim, olha, nós vamos alfabetizar as mulheres outra vez. E ela também começou a ensinar a Bíblia para essas mulheres. Grandes homens foram ouvir. E é interessante que a definição de ser mulher em Roma naquela época era sempre baseado na sua inferioridade social e familiar. Pois ela nem sequer tinha o direito à própria identidade. Olha que engraçado, as mulheres não tinham direito ao nome, a ter um nome. Elas, por exemplo, se o pai era Túlio, elas tinham o nome do pai no substantivo feminino, Túlia. O menino não, o menino era escolhido um nome que identificasse ele. A menina não. E as meninas que eram contadas no censo eram aquelas que tinham uma herança, aquelas que carregavam uma história de família, um legado. Já as meninas que eram pobres, não tinham nada, elas não eram nem contadas. Tanto que Marcela e algumas mulheres lutaram para que o censo, que essas mulheres, mesmo pobres, mesmo sozinhas, elas fossem contadas também. Marcela era teóloga e mestra, líder de uma comunidade de mulheres em Roma. Ela transformou a sua casa não somente em uma comunidade de mulheres cristãs, mas também um tipo de faculdade em que as mulheres podiam estudar as escrituras, bem como teologia, sob a liderança de uma das melhores mentes no assunto. Ninguém mais do que a própria Marcela. Ensinou também muitos homens, sacerdotes romanos, que procuravam entender a Bíblia. E se houvesse alguma dúvida sobre as Escrituras, Marcela seria a única pessoa, naquela época, a explicar com detalhes a palavra de Deus. Você já ouviu falar sobre Marcela? Existem vozes escondidas que eu digo que nós estamos aqui hoje debaixo de muito sangue de mártires. Debaixo de muita renúncia de muitos cristãos que nós ouvimos hoje sobre Jesus e o Evangelho. Mas existem muitas mulheres, muitas vozes femininas que Deus levantou naquela época, que foram escondidas. E eu digo para você, não por serem escondidas, eu fico impressionada com a forma de Deus agir, porque não importa se é escondido ou se é exposto. Quando Deus quer usar alguém, não importa. Mesmo que a influência dele não seja notada pela sociedade, a influência dele está aonde Deus quer, que é alcançando propósitos. E é por isso que toda mulher e homem de Deus que está caminhando com o Senhor não se preocupa com a sua fama, não se preocupa com o seu status, não se preocupa com o seu alcance.
que ele pode ver, ele está realmente preocupado em cumprir um propósito. Se eu posso dar um exemplo hoje sobre as vozes femininas em Roma, que eu poderia discorrer várias e várias mulheres, eu diria isso, elas não se intimidaram por serem muitas vezes olhadas como erradas por estarem ensinando, elas não se intimidaram porque existia uma sociedade que estava negando elas, mas elas obedeceram à voz de Deus no meio de uma prisão cultural. Uma prisão cultural que existe. E nós vimos também as vozes femininas também foram vozes silenciadas. O martírio alcançou também as mulheres. Você vai ver até no livro dos mártires ali, muitos homens. Vai contar a história de muitos homens no Coliseu, nos mártires, mas muitas mulheres tiveram seus filhos despedaçados na frente delas antes da sua própria morte. Elas não negaram a Jesus. Elas eram extremamente corajosas. As mulheres em Roma, eu estava estudando, todo o bem que elas tinham, todo o valor monetário que elas tinham, tudo era depositado para que a igreja, para que homens e mulheres alcançassem e ouvissem falar de Jesus naquela época. Bom, agora eu olhei para a história, eu até queria acompanhar, eu quero até as mulheres que estão aqui, se você puder fazer isso, hoje a gente tem a internet, né, para isso, mas se você quiser estudar sobre as mulheres da igreja, eu até me deu uma vontade de escrever sobre a história das mulheres na igreja. Que vontade de trazer à luz nomes como o de Marcela, que vontade de trazer alguns nomes importantes, né? Também a gente vê mais para frente um pouquinho Susana Wesley, a gente muito fala de Wesley, mas não da mãe. Quem foi Susana Wesley? A gente vê de tantos homens e mulheres que elas ainda não podiam ter uma visibilidade, uma voz, mas Deus já havia dado uma voz para elas. Mas eu queria que você abrisse comigo em Lucas, e eu queria falar sobre o padrão bíblico. No meio da história da igreja, nós vamos ver muitos erros e acertos, mas quando você olha para Jesus e para o padrão bíblico, você só consegue ver perfeição daquilo que Deus estabeleceu, um princípio. Eu queria que você lesse comigo. Lucas 8 diz o seguinte: pouco tempo depois, Jesus, aqui no Raiz o povo toma água quando dá aula. Ou é só chimarrão? Ah, isso, meu amor, vá. Ele vai buscar. Não tira a honra dele, Sami. Eles não te honraram. Vamos lá. Pouco tempo depois, Jesus começou a percorrer as cidades e povoados vizinhos, anunciando as boas novas a respeito do reino de Deus. Iam com ele os 12. Aí você vai ler um ali, ó. E também. Esse também ele devia estar grifado em letras maiúsculas, negrito 4 vezes. E também algumas mulheres que tinham sido curadas de espíritos impuros e enfermidades. Entre elas estavam Maria Madalena, a quem ele havia expulsado 7 demônios. Maria Madalena não era fraca, era 7. Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, Susana e muitas outras que contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Tem gente que tem vontade de arrancar essa parte aqui da Bíblia e dizer, não existe isso. Não... Amor, aqui não pode ser. Quer subir, amor? Vem, vem. Quer aparecer, não adianta. Obrigada, meu amor. E também as mulheres. O dia que eu li isso, eu sempre tive alguns questionamentos sobre isso com Deus, sobre vozes femininas. E Deus tem levantado nos últimos tempos, não sei se você tem percebido, muitas vozes femininas que têm edificado a igreja. Aliás, se você for olhar para o canal do YouTube da Abba Pai Church, hoje deve ter 465 mil inscritos. Eu vou botar 80, eu quero ser boazinha. 85% são mulheres. O restante são homens.
Se você vai ver o consumidor de livros hoje no Brasil, de Bíblias, quem são? As mulheres. Nós temos visto um avanço das mulheres no reino de Deus. Um avanço das mulheres nesse lugar. Antigamente você não via mulheres interessadas em estudar a Bíblia. Mulheres interessadas em buscar mais de Deus, em se aprofundar nas Escrituras. Hoje você já consegue ver mulheres que estão ensinando. Eu conheço uma mulher, que eu digo que é contemporânea minha, que é uma mulher que eu aprendi com ela quando eu fui para a Escola do Clamor. Ela, deixa eu lembrar o nome dela, a esposa do Jorjão, amor, como é que é? A Cleo Russo. Ela é uma professora de história, mas apaixonada pela Bíblia. E para mim, eu já vi muitos mestres, né, muitos homens ministrando, e já fui assim, abençoada por muitos homens mesmo. E eu nunca tinha visto uma mulher com uma autoridade tão grande, tão linda a respeito das Escrituras. E a Cleo Russo, ela é, na verdade, um bom nome para a gente trazer aqui um dia para falar sobre isso também. Ela é muito profunda, né? Eu arranho a superfície, ela mergulha de cabeça naquilo que Deus fala sobre a voz feminina e sobre a história da igreja. E um pouco sobre aquilo que Deus tem feito. E quando eu olhei para ela um dia na escola, estudando, e é uma palavra muito profunda, eu falei, uau, Deus, aquela mulher me deu sede de mergulhar em águas mais profundas nas Escrituras. Eu falei, eu não quero mais arranhar a superfície, eu quero conhecer profundamente as Escrituras. E Jesus, ele veio mudando um padrão, onde as mulheres eram excluídas, né? E ele diz o seguinte, olha, andava com ele os 12 e também algumas mulheres. E eu queria falar sobre isso, que o Senhor Jesus deu voz às mulheres. Inclusive, Ele deu tanta voz para as mulheres que, na hora que Ele foi ressuscitar, né, a primeira pessoa que Ele vai aparecer para quem? Uma mulher. As más línguas dizem que Ele, né, se revelou para Maria porque a notícia ia correr mais rápido. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o Senhor Jesus se revela aos apaixonados, aqueles que são perseverantes, que ficam até o fim. Desculpa os homens. Não tinha nenhum deles lá na hora. Na verdade, eles saíram correndo, né? E Maria, então ele fala o seguinte, olha, e algumas mulheres estavam com eles. E aí ele ainda fala... Lucas diz, olha, uma foi 7 demônios, mas é tudo assim, se vocês olharem para as mulheres que caminham com Jesus, uma tinha 7 demônios, uma tinha um passado bem feio. Escute isso, isso não impede, escute, passado, história familiar não impede uma mulher de caminhar com Jesus e de o Senhor devolver a ela uma voz, dar a ela uma influência. Porque Ele sabe que quando nós caminhamos com Ele, tudo na nossa vida muda, eu já estou pregando. Vamos lá. Para dar aula é complicado para mim, gente. O meu espírito profético já começa a querer dar profecia aqui, né, Sami? Que não, né? Vamos lá. E ele fala o seguinte, que Joana, esposa de Cusa, administrador de Herodes, era uma mulher muito influente. Eu gosto muito disso. Porque às vezes a gente olha para o Evangelho e a gente realmente vê um Jesus que ele vai levantar pessoas improváveis, marginalizadas, tirar elas de lugares, mas também ele levantou pessoas que tinham uma influência dentro da sociedade. Já percebeu que a gente tem um certo preconceito quando alguém que tem uma influência na sociedade, já tem um nome, é alcançado por Jesus, a gente tem um preconceito? A gente fica, agora é crente agora. E essa mulher, ela começou a andar com Jesus. E mais do que isso, os recursos que ela tinha. Sabe? Joana, os recursos. Susana também e muitas outras. E fala que muitas outras que contribuíam com os seus próprios recursos para o sustento de Jesus e os seus discípulos. Então, ao que Jesus fez, Ele deu voz às mulheres que estavam perto dele. Jesus devolveu voz. Para mim, uma das maiores características disso é aquela mulher do fluxo de sangue. Ela havia 12 anos que ela estava sangrando, há 12 anos doente, há 12 anos tentando de tudo para conseguir ser curada, para voltar a ter vida. Se você vai ver o contexto histórico por trás dessa mulher, todas as renúncias, todos os nãos que ela precisava viver por conta de estar sangrando. Uma mulher sangrando era considerada impura, ela não podia participar de várias situações, ela não podia nem estar com a família, ela não podia estar junto da comunidade, ela vivia numa total solidão. E aí Jesus, ela vai bem quietinha, talvez ela até se disfarçou
para que ninguém visse que ela estava no meio da multidão. E ela encosta em Jesus e ela é curada. E Jesus para tudo e faz questão de devolver a voz para aquela mulher no meio daquela multidão. Ele podia ter curado, se Jesus concordasse com isso, ele diz, não, deixa ela ser curada na surdina, amém, ela já recebeu a recompensa, glória a Deus, vamos seguir para frente, vamos curar a filha de Jairo. Não foi assim. A Bíblia diz que Jesus parou tudo e Pedro ficou indignado. Pedro falou assim, Jesus falou, opa, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E aí Pedro falou, mas Senhor, a multidão, ela te aperta. Como que alguém te tocou? A multidão, mas alguém me tocou diferente. E ele fala assim, quem foi essa pessoa? A Bíblia diz que aquela mulher tremendo. Ela diz, fui eu, há 12 anos. E ele fala uma coisa para ela, ele diz assim na frente de todo mundo, filha, a tua fé. E sabe o que ele faz? Ele fala o seguinte, você é conhecida por uma mulher doente do fluxo de sangue. Sabe quem você é agora? É uma mulher curada. E eu faço questão que todo mundo saiba disso. Essa foi uma voz feminina que Jesus resgatou. E você vai ver outras vozes femininas. Você vai ver aquela mulher que também entrou na casa do fariseu, de um teólogo. Uma casa toda... E disse assim, eu quero ungir os pés de Jesus. Ela não falou nada para ninguém, ela pegou um perfume muito caro, ela foi para os pés de Jesus. E aí Jesus olha para aqueles homens, né, para Simão, e Simão começa a julgar aquela mulher e diz, se ele soubesse que ela é uma pecadora. Se ele soubesse quem ela é. E aí Jesus diz, olha, viste essa mulher? A primeira coisa que ele fala, viste essa mulher? Jesus, ele fazia questão de trazer visibilidade naqueles que eram desprezados. Ele falou, se você não viu, vê ela. E mais do que isso, no final ele ainda termina dizendo, em todo lugar vai se contar o que ela fez por mim. A voz dessa mulher, a atitude dessa mulher. Você percebe que uma voz necessariamente não precisa ser só uma voz. Mas uma atitude fala mais do que muitas palavras. O evangelho é muito carregado por atitudes. E eu podia falar de tantas mulheres, vamos para o Antigo Testamento, falar sobre Débora, uma juíza. Você vê uma assinatura de Deus nas Escrituras, incluindo as mulheres em todo o plano e propósito de Deus. Em todo o plano. Na época que os juízes governavam Israel, poderia ter só os juízes, só homens, mas tinha uma juíza chamada Débora. Quando o Senhor decidiu trazer Jesus e ele escolhe quem? Uma menina. Diz a história de 14 anos, chamada Maria. A inclusão da mulher, a inclusão da voz feminina. Mas tem um versículo que fala muito comigo. Eu lembro quando eu comecei a buscar Deus com todas as minhas forças. Porque uma coisa é você vir na igreja, ler a Bíblia. E outra coisa é você buscar Deus de todo o teu coração. Por isso que a Bíblia fala de todo o coração. Deus, ele não está interessado num pedaço da nossa vida, ele não quer, olha, 10%, 20%, ele fala de todo. E existe uma diferença quando você entrega tudo, quando você busca de todo o coração. E eu lembro que quando eu fiz essa oração e comecei a buscar ele de todo o coração, o Senhor me revelou quem? As prostitutas. E eu falei, Deus, mas as prostitutas, eu nunca fui numa zona de prostituição. Quando eu falei para o Thelma assim, amor, onde é que tem zona de prostituição aqui na cidade? Ele falou, não sei. Não sei. Eu falei, ele disse, por quê? Eu falei, não, porque eu preciso ir para as prostitutas, eu preciso falar para elas que elas têm um pai. E é exatamente isso que Jesus fazia. Ele dava voz, restaurava aqueles que não tinham voz. Mas se a gente for olhar em Provérbios, lá no Provérbios 31, se você quiser abrir, pode abrir. A gente se atém muito na mulher sábia, né? Na mulher, como é que a gente chama essa mulher? Virtuosa. Que às vezes a gente vai ler tudo que essa mulher faz, dá até uma depressão, um gospel. Tipo assim, Senhor, quando que eu vou alcançar esse nível? Ler a mulher virtuosa de Provérbios 31 é ser desafiada todos os dias. A gente é desafiada lendo ela, né? Uma mulher exemplar. Só que se você ler uns versículos anteriores,
fala uma coisa muito interessante. Lá no versículo 9, porque a gente pega Provérbios 31 e começa do 10, mas lá no versículo 9, no versículo 8, diz o seguinte: fale em favor daqueles que não podem se defender, garanta justiça para os que estão aflitos. Sim, fale em favor dos pobres e desamparados e providencie que recebam justiça. E aí logo ele vai falando das mulheres. Sabe o que eu entendo? Aqui, já havia eu vou dar voz às mulheres. Eu vou dar voz. Você pode observar que a voz das mulheres nas nações é sempre em favor dos pobres e dos necessitados. Já observou isso? Que as mulheres sempre se levantam para essa causa. As mulheres sempre se levantam para defender aqueles que não têm voz, a grande maioria delas. Se você vê uma mulher influente, eu vou falar de uma mulher que eu admiro, né, muito. Não vou falar dos erros dela, mas eu vou falar dela. Outro dia eu vi um documentário dessa mulher, da princesa Diana. Eu estava lendo um documentário dela, o que essa mulher quebrou de protocolo. Na época dela não foi. Eu lembro de uma criança que estava totalmente leprosa. E antes de ela fazer eles iam para algumas cidades, né? E onde eles poderiam passar, e eles tinham protocolos: não encoste em tal lugar, não cumprimente a pessoa, se você vai dar um tchau, você vai precisar. Ela tinha todo e diz que ela dizia assim, ela respondia que sim, em todo momento que ela era ensinada, ela fazia perfeitamente, só que na hora de atuar, ela fazia tudo diferente. Essa criança toda leprosa, toda machucada, passou da fita que poderia chegar perto dela. Ela estava com uma roupa toda clara. E ali a filmagem, a história conta que ela então se abaixa para aquela criança, abraça aquela criança toda machucada. Você vê a cara da rainha que faz quando vê aquilo, que diz assim, ela está quebrando todos os protocolos. Mas essa mulher começa então a levantar uma bandeira. Ela sai de trás, você percebe que a voz dessa princesa, da Diana, foi sendo aumentada, ela foi crescendo. É uma voz feminina, escute isso. Deus não está fadado aos evangélicos, tá? Amém? Glória a Deus. Deus pode levantar quem Ele quer, amém? Ele não tem um contrato fechado com os evangélicos, não tem. Se você pensava isso não é verdade, Ele não tem. E Deus começa, eu acredito que levantar essa mulher, e essa mulher começa a quebrar protocolos e fazer coisas que nenhuma princesa havia feito ainda. Então ela começa a lutar em favor de muitos, e para mim ela é uma voz feminina. As vozes femininas desse tempo agora, falando agora das vozes femininas da nossa época, elas precisam ser ajustadas. Contando uma experiência minha para terminar, a Abapai, como vai fazer 7 anos em novembro, sobre o que eu acredito sobre voz feminina. Eu acredito que Deus dá voz às mulheres, mas as mulheres posicionadas nos seus devidos lugares. Nós temos um lugar em Deus. E todo lugar que nós tomamos posse sem ser nosso, há disfuncionalidade. Não existe cumprimento do propósito, entende isso? É igual uma máquina de lavar roupas. Ela foi feita para lavar roupas. O fabricante fez ela para lavar roupa. Eu posso pôr panela dentro dessa máquina e lavar? Eu até posso. Eu posso. Eu boto as minhas panelas lá bem direitinho. Eu posso até fazer uma gambiarra, colocar um lençolzinho antes, né? Botar as panelas. Em vez de colocar o sabão em pó, eu coloco o detergente de louça, ligo e ela vai lavar. O que vai acontecer? Vai lavar? Vai lavar. Só que vai danificar as panelas. Vai danificar a máquina. Entende o que eu estou falando? Às vezes tem coisa que funciona, mas era para estar ali, não. Então, quando eu olho para mim, né, falando de mim, eu sempre digo assim, Senhor, eu preciso estar funcionando dentro do teu propósito para o qual o Senhor me criou. Ele me criou para algo. Ele me chamou para algo. E as vozes femininas, eu acredito que Deus está levantando nesse tempo agora, são vozes femininas de mulheres que estão falando do seu lugar de influência, do seu lugar de autoridade que o Senhor as plantou. Quando a Abapai nasceu,
Eu sempre pensei assim, quando nós recebíamos alguma palavra profética do que Deus está fazendo hoje para nós aqui como igreja, eu sempre pensava assim, é o meu marido. Eu vou ser sempre o apoio do meu marido. Então eu sempre estive nesse lugar do apoio do Telmo. Quando ele ia ministrar, eu fazia questão de ir com ele. E eu sempre tirava uma fotinha, eu lembro de dizer assim, ó, marido ministrando, tal lugar. Ou quando Abba Pai, geralmente, quando nos domingos você quase não me vê aqui, porque no domingo eu sou a retaguarda dele. Então, meu lugar é lá atrás, correndo de um lado para o outro, às vezes ajustando pessoas. Há 2 domingos atrás, faltou lugar, eu fiquei vendo lugares, procurando no meio, levando as pessoas, principalmente os visitantes, perguntando para o mídia, está tudo certo? Vou lá no fraudário, está funcionando a TV? Está funcionando a TV do Espaço Família? Corro para o Kids. Gente, faltou professora, está tudo bem? Não está tudo bem. Vou para os banheiros. Tem papel toalha? Tem papel higiênico? Como que estão os lixos? Vou para trás, está meio desguarnecido, está muito escuro. Chamo a Atalaia. Fica aqui atrás para mim, fico com receio. Essa sou eu no domingo. Porque eu sou a retaguarda, eu sou a ajudadora idônea. Ele me chamou, Deus me chamou para isso. Coisas que ninguém vê, que ninguém sabe. Chego para o boas-vindas, vocês estão bem? Está tudo certo? Não, está tudo certo. Eu vou lá nos atalaias, como é que está aqui, gente? Tudo certo? Não, vive, tudo certo. Aí eu venho aqui para frente. Porque eu não quero que ele no domingo esteja preocupado com isso. Eu quero que no domingo ele esteja aqui em paz, resolvido. A mesma coisa ele faz comigo na quinta. Na quinta ele me deixa aqui de mulheres em paz e ele vai viver a vida que eu vivo no domingo. Ele vai lá para trás, pergunta para o mídia, ele resolve a situação. Porque um ajuda o outro. Mas em todo o tempo da igreja, eu sempre acreditei muito que Deus ia levantar a vida do Telmo exponencialmente. Quando começou a acontecer, de Deus começar a levantar a minha vida, e eu comecei a perceber que o meu nome era chamado, que eu comecei a viajar para ministrar, eu comecei a falar, Deus, será que isso está certo? Gerou um incômodo no meu coração. E eu corri para o Telmo e falei, amor, o que a gente vai fazer agora nessa situação? E eu fiquei com um medo que eu vou compartilhar com vocês. Está sendo gravado, né? Fechado, né? Eu fiquei com medo, eu fiquei com receio de o meu nome crescer mais do que a Aba e mais do que o nome do meu marido. E eu não queria que isso acontecesse. E aí eu tomei uma decisão. Para que essa igreja não fosse a igreja da pastora Vive, e sim a igreja do pastor Telmo, eu me calei nos cultos de domingo. Eu falei, amor, eu não vou mais ministrar no culto de domingo por um bom tempo. Daí ele assim, por quê? E ele me convidava. Eu falei, porque a igreja precisa ter a tua identidade. A igreja precisa, porque o governo, Deus escolheu, escute o que eu vou falar. Deus escolheu o governo. Ele colocou o governo na mão do homem. A mulher pode dar ataque, chilique, ser feminista, do que for. O governo está na mão dele. E é bênção para nós, porque nós temos outro papel. Nós temos uma função administrativa, nós temos uma influência. Gente, eu não tenho problema. Quem briga por lugar de destaque já está de mão dada com o capeta. Porque ele brigou por um lugar de destaque. E quando toda mulher que começa, eu digo assim, a importância, o valor nosso, meu, do Telmo, da mulher e do homem, ele é igual. O valor é igual. A função é diferente. Para começar, do jeito que a gente faz xixi. Entendeu? A igualdade, ela é a mesma. A igualdade, Deus nos ama, Ele nos chamou, Ele nos deu um propósito. Só que Ele nos colocou em lugares diferentes. Olha para a maternidade e para a paternidade, como é diferente. Então você pega essa diferença e você bota dentro da igreja, dentro do funcionamento. E aí, eu lembro que algumas pessoas começaram, e aí você percebe quando você obedece um princípio bíblico e você coloca ele, finca ele, as pessoas começam a ficar incomodadas. Mas por que tu não ministra? A tua ministração é uma bênção. Tu devia ministrar, porque as mulheres, porque não sei o que. Eu falei, não, mas eu quero, a igreja, ela precisa ser conduzida pela voz do pastor. O dia que eu ministrar é só um auxílio, mas é o pastor que pastoreia a igreja. E assim, gente, eu lembro de um aniversário, começaram a acontecer vários desajustes que eu fui ajustando pela graça de Deus, entendendo a voz feminina, entendendo o lugar dela. No aniversário, estava eu e o Telmo e uma mulher, a filha de aniversário, de repente a mulher assim, pastora, ora pela menina. Eu falei, Deus, era meu marido que era para ser convidado para orar pela menina. E eu falei, amém. Aí eu peguei uma bênção, está aqui, mas eu queria dar honra para o meu marido, quero que meu marido ore. Aí no final do aniversário, aquela mulher me chamou e falou,
Hoje eu vou honrar o meu marido, eu vou começar a colocar o meu marido no lugar certo. Então, Deus dá uma voz feminina, mas dá para mulheres que sabem o seu lugar. Porque não adianta nada ter uma voz sem autoridade. Toda voz que Deus está levantando com autoridade são mulheres que estão respeitando o funcionamento. Entende? O funcionamento. Se você não respeita o funcionamento, você não tem propósito, você não tem o agir de Deus. E aí nós começamos, aí ontem eu ministrei, né? Foi tão interessante de eu dar essa aula hoje. Porque ontem eu falei, mas Telmo, amor, ministra no Dia dos Pais, mas é Dia dos Pais, seria muito mais interessante que tu ministrasse uma palavra. E ele falou assim para mim, eu acredito que chegou a hora de você liberar essa voz para a igreja. Eu acredito que você já estabeleceu um princípio, que eu sou o pastor, mas a igreja precisa da tua voz. O que eu quero deixar com esse ensinamento? Que todas as vozes femininas foram autorizadas por Deus. Escute isso. Você que é uma mulher que está aqui, Deus está autorizando a sua voz quando você obedece princípios e quando você entra no lugar de submissão a Deus e ao seu marido. Talvez se eu fosse aquele tipo de mulher, não, nós vamos pregar igual, tu prega um domingo, eu prego outro. Eu conheço pessoas assim. Eu fui numa igreja de uma pastora que o pastor não ministra. Eu falei, mas por que? Não, eu já vou, já resolvo. Eu chamei ela na salinha. Eu falei, vem cá na salinha, vamos conversar eu e tu. Nós não podemos nunca desprezar o funcionamento da igreja, de como Cristo deixou. Ele deu voz às mulheres, deu. Existem vozes femininas, existe edificação através das mulheres, mas elas precisam falar do lugar que Deus estabeleceu elas. E quem puxa para frente é a própria autoridade, é o próprio Deus. Não negligencie a sua voz, mas antes de se preocupar com a voz, se preocupe se você está no lugar de funcionamento. Se você está entendendo o seu propósito. E aí, eu acredito que a sua voz vai ser mais do que uma influência, vai ser cura, reposicionamento para outras famílias. Na conferência de mulheres, Deus falou comigo, a cada conferência de mulheres eu quero que você chame o seu marido para começar e chame ele para terminar. A cada reunião de mulheres que eu estou aqui, se no carro ele não põe a mão na minha cabeça, literalmente, põe a mão na minha cabeça e me abençoa para estar aqui na reunião de mulheres, eu não subo aqui. Outro dia, a gente esqueceu, eu falei, meu Deus, eu já estava assim, levante a sua mão e pensando, meu Deus, ele não orou por mim. Mandei mensagem no WhatsApp, ele estava lá, eu falei, Telmo, corre aqui e me abençoa. Ele veio aqui, eu me ajoelhei, ele me abençoou. Aí você pergunta, por que isso? Isso é proteção para a minha vida. Isso é proteção para aquilo que eu estou vivendo. Entende? Isso é proteção para a voz que Deus me deu. E as mulheres dessa casa, as mulheres que estão perto, visualizam isso e desfrutam disso. De uma voz feminina, respeitando o funcionamento, a autoridade, porque assim ela vai funcionar corretamente. Eu te abençoo com essa palavra, com essa aula. Obrigada pela atenção de estar aqui. Obrigada por, como igreja, esse é um lugar de muita cura no meu coração, Raízes. Um lugar de, mais do que um ensino, é um lugar de nós entendermos que quanto mais profundo nas Escrituras, mais íntimos de Jesus nós somos. Que Deus te abençoe.